Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva caía torrencialmente sobre as pedras da cidade velha, transformando os becos em espelhos que tremiam de luz. Na escuridão, uma figura esguia e ágil deslizava entre as sombras. Seus penetrantes olhos verdes observavam cada movimento, cada respiração dos transeuntes como se fossem presas. Essa jovem não tinha nome, ou pelo menos, ninguém mais a chamava assim. Ela era conhecida nas favelas como a Sombra, uma órfã que aprendeu a sobreviver sozinha, em meio a gritos, roubos e traições. Naquela noite, um encontro macabro a aguardava. 3 criminosos, notórios por seus delitos, haviam planejado uma transação ilegal em um armazém abandonado nos arredores da cidade. Completamente alheios a quem os observava, eles riam, confiantes em sua impunidade. Mas a Sombra, silenciosa e metódica, observava cada gesto, calculava cada movimento. Sua mão golpeou com precisão mortal. Um único golpe, 3 vítimas. O caos irrompeu num instante, mas ela desapareceu antes que alguém pudesse reagir. Quando a polícia chegou, alertada pelos vizinhos, deparou-se com uma cena que parecia desafiar toda a lógica. Os corpos dos 3 homens jaziam imóveis, sem qualquer vestígio de armas ou luta. Os peritos trocaram olhares perplexos e preocupados. Nenhum sinal de arrombamento, nenhuma pista concreta. Restava apenas a impressão arrepiante de uma força invisível, quase sobrenatural. Essa órfã não era uma criminosa comum. Ela carregava consigo um passado que ninguém suspeitava, um segredo que logo explicaria a precisão e a eficiência implacável de seus atos. E no silêncio da noite, algo lhe sussurrou que aquilo era apenas o começo. No dia seguinte ao incidente no armazém, a cidade parecia alheia à tragédia que acabará de ocorrer. Os jornais falavam de um acidente misterioso que teria ceifado a vida de 3 criminosos, mas ninguém sabia ao certo o que pensar. A polícia, embora acostumada a casos sangrentos, permanecia perplexa. Nenhuma pista concreta, nenhuma testemunha confiável e, sobretudo, nenhum suspeito. Num pequeno sótão no último andar de um prédio dilapidado, a órfã observava a cidade através de uma claraboia com cheiro de chuva. Há muito tempo que perderá o seu nome verdadeiro. A sua vida começara num orfanato rigoroso e frio, onde aprenderá desde cedo a defender-se, a ler intenções num relance e a desaparecer nas sombras. Cada cicatriz nas suas mãos e braços contava uma história de sobrevivência, batalhas silenciosas e traições. Hoje, porém, algo era diferente. Desta vez, o medo vinha do outro lado. Ela pressentia que a polícia não ficaria indiferente ao mistério do armazém. Já circulavam rumores entre os inspetores. Só uma pessoa poderia ser rápida o suficiente. Sussurravam alguns com a voz trêmula. Mas ninguém sabia que a pessoa de quem falavam tinha menos de 18 anos. De repente, seu celular antigo vibrou sobre a mesa. Uma mensagem desconhecida apareceu. Eles sabem que você existe. Não fique onde está. Seu coração acelerou, mas o vestígio de seu sorriso logo se dissipou. Ela aprenderá a jamais demonstrar seu medo. Um único erro, e toda a sua vida, sua liberdade e todos os seus segredos estariam perdidos. Ela vestiu seu casaco preto, ajeitou o cachecol e desapareceu na noite. Cada beco, cada porta, cada portão era território familiar. Mas desta vez ela sabia que alguém a estava caçando. Alguém que sabia que ela existia. E ela encontraria essa pessoa antes que a encontrassem. Ao desaparecer no labirinto da cidade, a chuva batia com força no asfalto, como se o próprio céu quisesse avisar a jovem. O jogo perigoso que ela acabará de começar estava apenas começando. Na manhã seguinte, a delegacia estava em polvorosa. Os inspetores revisavam os relatórios do armazém, mas nenhuma pista concreta surgia. As gravações das câmeras de segurança haviam sido apagadas, as portas, trancadas por dentro, não apresentavam sinais de arrombamento. E todas as testemunhas entrevistadas falaram de uma sombra veloz que teria abatido os 3 criminosos. O tenente Harris, um policial experiente com um olhar penetrante, bateu com o punho na mesa. Há algo aqui que eu não entendo, murmurou ele. Sua colega, a policial Ramírez, franziu a testa. Ninguém desaparece assim do nada, nem mesmo os criminosos mais rápidos. Enquanto isso, a órfã, escondida nas sombras de um telhado com vista para a delegacia, observava os policiais. Ela sabia que estavam em seu encalço. Seu coração batia forte, mas sua respiração permanecia calma. Ela havia aprendido a analisar cada movimento, a antecipar cada gesto. Cada investigador tinha um tique, um olhar furtivo, um movimento previsível, e ela pretendia usá-lo. Num canto da cidade, outro perigo espreitava.
Os criminosos sobreviventes, ou pelo menos seus cúmplices, começaram a buscar respostas. Eles não sabiam a identidade da mulher que havia eliminado seus associados, mas tinham certeza de uma coisa: ela não poderia permanecer livre. A órfã pressentiu uma presença atrás de si. Instintivamente virou-se e viu um homem alto, com o rosto oculto pela sombra do capuz, seguindo-a à distância. Silenciosamente entrou num beco estreito, mudando de direção e desaparecendo no labirinto urbano. O homem, porém, parecia conhecê-la, ou pelo menos sabia exatamente onde procurar. Então ela entendeu algo crucial. Desta vez, não se tratava apenas de sobrevivência. Alguém inteligente, alguém que sabia rastrear, estava brincando com ela. E ela teria que lutar não só por sua liberdade, mas também para manter o segredo que a transformava em uma sombra mortal. Com a chegada da noite sobre a cidade mais uma vez, uma certeza ardia em sua mente: a caçada havia começado. A chuva havia parado, mas a umidade deixava as ruas escorregadias e escuras. A órfã se movia rapidamente, cada passo calculado para permanecer em silêncio. Ela sabia que a estavam seguindo. O tenente Harris e sua equipe haviam montado uma operação discreta. Câmeras, informantes e uma presença policial invisível a olho nu. Mas ela conhecia a cidade melhor do que ninguém. Cada beco, cada telhado, cada passagem secreta era uma vantagem que ela poderia explorar. De repente, um movimento à sua esquerda chamou sua atenção. 3 figuras avançavam, silenciosas, mas determinadas. Seus músculos se tensionaram, não de medo, mas de expectativa. Ela sabia que não podia simplesmente fugir desta vez. Com velocidade sobrenatural, ela apareceu atrás deles. Um golpe preciso, um movimento calculado, e o primeiro homem caiu sem fazer barulho. Os outros 2 mal tiveram tempo de reagir, mas ela já era rápida demais. Um movimento amplo, uma força invisível que os desarmou, e logo todos estavam no chão, incapazes de se levantar. Mas, enquanto recuperava o fôlego, ouviu o clique de uma arma. O tenente Harris estava ali parado, com um rosto sério, a pistola apontada, mas sem disparar. "Quem é você?" perguntou ele, sua voz grave ecoando no beco estreito. A menina órfã não respondeu. Seus olhos brilhavam com uma intensidade que fez o homem experiente estremecer. "Não dá para continuar assim", acrescentou. 3 homens mortos em uma noite, não dá para passar despercebido. Ela esboçou um sorriso frio, quase zombeteiro. "Você não faz ideia de quem eu sou", ela murmurou antes de desaparecer nas sombras, como se nunca tivesse estado ali. O tenente permaneceu imóvel, perplexo. Sabia que acabará de se deparar com alguém mais perigoso e preciso do que qualquer criminoso que já havia perseguido. E um pensamento o atormentava: aquela garota, ou aquela sombra, não se comportava como um ser humano comum. Nas sombras, a órfã olhou para trás. As ruas estavam silenciosas, mas ela sabia que a caçada tinha acabado de começar. Em algum lugar, alguém descobriria seu segredo, e quando isso acontecesse, nada seria como antes. Sirenes soavam ao longe, mas nos becos desertos, a jovem órfã continuava seu avanço com precisão inabalável. Cada passo era calculado, cada respiração controlada. Ela sabia que o tenente Harris não a deixaria escapar e que seus perseguidores estavam agora mais determinados do que nunca. Mas o que ela não sabia era que aquela noite não seria apenas uma caçada. Seria também o momento em que seu passado a alcançaria. Em um velho armazém abandonado nos arredores da cidade, um rosto familiar se escondia nas sombras: o de Mara, a antiga diretora do orfanato onde ela crescerá. Mara havia desaparecido de vista por anos, mas conhecia todos os segredos da jovem. "Eu sabia que você acabaria chamando a atenção", disse Mara com uma voz gélida. "E agora, eles sabem que você existe." A órfã sentiu uma onda de raiva e medo. Tudo que ela havia construído para sobreviver, para permanecer invisível, estava ameaçado. Mas ela não demonstrou nada. Seu corpo se moveu, seus gestos rápidos e precisos, mas desta vez não era apenas para eliminar o perigo físico, era para proteger o segredo de toda a sua vida. Naquele exato momento, o tenente Harris entrou no hangar, arma em punho, mas observando, aguardando para compreender o que tinha diante dos olhos. "Chega!" gritou ele. "Deitem no chão." A órfã parou, respirando lentamente, com os olhos fixos nos dele. "Você não entende nada", murmurou ela. "Eu nunca fui a pessoa que você pensa que eu sou." Enquanto os policiais avançavam cautelosamente, Mara deu um passo à frente, e uma tensão eletrizante percorreu o ar. A órfã percebeu que aquele confronto não era simplesmente uma questão de fuga ou perseguição. Era um momento decisivo. Seu passado, suas escolhas e toda a sua vida estavam prestes a ser expostos. Em um sussurro, ela murmurou: "Eu nunca escolhi ser assim, mas farei o que for preciso para permanecer livre."
O hangar congelou. Sombras dançavam nas paredes, os policiais hesitaram, e Mara, com um sorriso frio, soube que uma nova era havia começado. A órfã, desta vez, não era mais apenas uma sobrevivente. Ela se tornará uma lenda viva nas ruas da cidade, uma sombra que ninguém conseguia alcançar, pelo menos, ainda não. A noite havia caído sobre a cidade, pintando as ruas de preto e sombra. A órfã se movia com uma precisão quase sobrenatural, seus passos mal ecoando nas pedras molhadas do calçamento. Desde o incidente no armazém, ela sentia a tensão aumentar. A polícia a procurava ativamente, e seus inimigos haviam percebido que ela não era uma adolescente comum. Mas esta noite, algo inesperado aconteceu. Em um hangar abandonado nos arredores da cidade, uma figura familiar a aguardava, Mara, a diretora implacável do orfanato onde ela crescerá. Seu rosto era duro, marcado por anos de segredos e manipulação. Eu sabia que você acabaria chamando a atenção, disse Mara com uma voz gélida. E agora? Eles sabem que você existe. O coração da órfã afundou. Mara sabia de tudo, suas forças, suas fraquezas e, acima de tudo, o que ela havia se tornado para sobreviver. Cada cicatriz, cada batalha travada nas sombras, cada noite passada fugindo, Mara conhecia a origem de tudo. Antes que ela pudesse reagir, passos ecoaram atrás dela. O tenente Harris entrou no hangar, arma em punho, mas seu semblante era grave. Ele não queria atirar sem entender o que estava acontecendo. Pare, ele gritou. Deite no chão. A órfã paralisou, seus penetrantes olhos verdes fixos nos dele. Ela sabia que cada movimento poderia ser fatal, mas havia aprendido a controlar suas emoções. Seu corpo estava tenso, pronto para reagir à menor ameaça. Você não entende nada, murmurou ela. Eu não sou quem você pensa que eu sou. Harris estreitou os olhos. Então, quem é você? Perguntou ele, com a voz trêmula entre a frustração e o espanto. Mara deu um passo à frente, revelando um sorriso frio e calculista. Ela nunca foi normal, disse ela. Desde o orfanato, ela sobreviveu onde ninguém mais teria sobrevivido, e aprendeu a se defender melhor do que ninguém. A órfã respirou fundo. Ela nunca quisera desafiar a lei, nem se tornar uma lenda das ruas. Mas a vida a obrigou a escolher, desaparecer para sempre ou revelar suas habilidades de sobrevivência. Com um movimento rápido, ela se esquivou dos agentes. Uma precisão cirúrgica parecia guiar seus movimentos, como se cada gesto fosse calculado por um instinto sobre-humano. Harris e sua equipe ficaram atônitos. Ninguém que eles conheciam conseguia se mover daquela maneira. Eu nunca pedi para ser assim, murmurou ela com a voz baixa, mas determinada. Mas farei o que for preciso para continuar livre. O hangar ficou mergulhado num silêncio opressivo. Os policiais hesitaram, Mara sorriu, e a órfã permaneceu ali, não mais uma fugitiva, mas uma força incontrolável. Naquela noite, ela compreendeu que seu passado e presente haviam acabado de convergir. Os becos que conhecera desde a infância, as técnicas que aprenderá para sobreviver e os segredos que guardava seriam em breve revelados, e mudariam a vida de todos aqueles que ousassem cruzar seu caminho. Quando os primeiros raios de sol tocaram as janelas do hangar, apenas uma certeza ardia em sua mente: nada jamais seria como antes. O amanhecer lutava para romper as nuvens cinzentas da cidade. Os becos estavam silenciosos, mas o ar estava carregado de tensão. A órfã sabia que a caçada estava apenas começando. Desde o incidente no hangar, a tenente Harris havia mobilizado todos os seus recursos, patrulhas, câmeras e até informantes da cidade. Mesmo assim, ela ainda estava um passo à frente. Mas naquela manhã, ela pressentiu que algo havia mudado. Seus inimigos, os cúmplices dos criminosos que ela havia eliminado, começaram a se agitar. E ainda mais preocupante, Mara não tinha ido embora. A diretora do orfanato sabia exatamente como explorar suas fraquezas. A menina órfã se escondeu atrás de um portão enferrujado, observando a praça deserta onde a armadilha havia sido armada. 3 figuras emergiram das sombras, lentas porém determinadas, e um clangor metálico ecoou atrás dela. Harris e seus homens estavam lá, à espreita nas sombras, armas em punho. A situação era perfeita para uma armadilha. Ela respirou fundo e deixou o corpo relaxar. Cada músculo, cada reflexo, cada movimento havia sido aperfeiçoado ao longo de anos nas ruas escuras. E agora era a hora de mostrar por que ela havia se tornado uma lenda viva. Com um movimento relâmpago, ela saltou de seu esconderijo. Seus movimentos foram precisos, rápidos e mortais. Os 3 homens que a perseguiam foram neutralizados antes mesmo de perceberem o que estava acontecendo. Os policiais ficaram atônitos com sua velocidade e força. Harris gritava ordens,
mas ela se esquivava de todos os ataques com uma facilidade sobrenatural, desaparecendo e reaparecendo nas sombras. Então ela parou. Seu olhar se fixou em Mara, que observava a cena de uma janela alta, com um sorriso frio nos lábios. A órfã sabia que a parte mais perigosa não era se defender da polícia ou dos criminosos. Era encarar Mara, que guardava todos os segredos do seu passado. Está na hora de você entender uma coisa, disse Mara, sua voz ecoando no espaço vazio. Você nunca esteve sozinha em suas escolhas. Tudo que você acha que conquistou, eu vi você aprender, crescer, sobreviver. E agora? Você é a minha maior criação. A órfã sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Tudo o que ela havia feito, cada luta, cada fuga, cada segredo. Mara havia orquestrado tudo de alguma forma. Mas desta vez ela não cederia. Com um último olhar para Harris, que oscilava entre atirar e compreender, ela deu um passo à frente, pronta para confrontar não apenas Mara, mas todo o sistema que buscava controlá-la desde o nascimento. E naquele silêncio, carregado de tensão e destino, a jovem órfã finalmente compreendeu. Ela não era mais apenas uma sobrevivente. Ela havia se tornado uma força que ninguém, nem mesmo a polícia, poderia deter. A noite havia caído, densa e silenciosa, cobrindo a cidade de escuridão. Os becos, outrora refúgios para a órfã, eram agora um campo de batalha. Mara e a polícia haviam armado uma armadilha perfeita. Cada saída era vigiada, cada movimento antecipado. Mesmo assim, a jovem avançava calmamente, como se cada passo a tivesse conduzido a este momento durante anos. O tenente Harris e seus homens cercaram o hangar abandonado onde ela planejava passar a noite. Holofotes iluminavam as paredes, projetando longas sombras que pareciam dançar com ela. Mara, empoleirada no alto, observava com um sorriso cruel. Era a hora de ver até onde sua criação poderia chegar. A órfã parou no centro do pátio, respirando fundo. Ela sabia que o que estava prestes a acontecer decidiria tudo, sua liberdade, sua vida e o segredo que a definia. Os policiais avançaram cautelosamente, mas ela se movia tão rápido que eles não conseguiam acompanhá-la. Cada ataque que tentavam era neutralizado com uma precisão desconcertante. Ela se movia como uma sombra, atacando e esquivando, desaparecendo e reaparecendo atrás deles, como se seus movimentos desafiassem as leis da física. Então Mara interveio. Com um movimento rápido derrubou uma série de gaiolas de metal na esperança de prendê-la. Mas a órfã saltou, girou e aterrissou agilmente contra uma parede, como se desafiasse a gravidade. Os policiais atonitos não sabiam para onde olhar. Harris gritou ordens, mas entendeu tarde demais. Os reflexos e a precisão daquela jovem eram sobre-humanos. À medida que a tensão atingia o seu auge, a órfã deu um passo à frente, os olhos brilhando com uma determinação gélida. Ela fixou o olhar em Mara e disse: "Você não pode mais controlar ninguém. Eu não sou seu brinquedo. Eu sou livre." Mara recuou, atônita com a intensidade e o poder daquela declaração. Os policiais, por sua vez, estavam paralisados, incapazes de agir contra alguém que se movia mais rápido do que eles e que parecia antecipar cada movimento seu. Com o movimento final e decisivo, a órfã neutralizou os últimos obstáculos. As armas caíram, as gaiolas desabaram no chão e um silêncio pesado se abateu sobre o pátio. Harris, ofegante, baixou lentamente a arma. Ele finalmente compreendeu que ela não era uma criminosa comum, mas uma força da natureza, forjada pela dor, pela sobrevivência e por um instinto extraordinário. A órfã olhou para a cidade adormecida com os punhos cerrados. Ela sabia que aquele não era o fim, mas uma nova era. Uma vida onde ela faria suas próprias escolhas, onde ninguém, nem mesmo aqueles que a haviam caçado, poderia controlá-la. Mara desapareceu nas sombras, consciente de que seu brinquedo havia escapado de suas mãos. Harris, em silêncio, compreendeu que aquela menina agora seria uma lenda viva na cidade, a sombra que ninguém jamais conseguiria alcançar. E quando o amanhecer despontou, com os primeiros raios iluminando os becos, a órfã se afastou em silêncio. Ela não era mais apenas uma sobrevivente, era a dona do seu destino, a lenda das sombras, invencível e livre.